Por que o mercado de fundos imobiliários vem subindo tanto nos últimos dias, semanas e até nos últimos meses? Vamos explicar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Será que ainda vale a pena e tem oportunidades em mercado? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira, atualização do mercado de fundos imobiliários, organização e planejamento financeiro. Então, inscreva-se no canal, caso não for inscrito, para você sempre ser notificado aí das últimas notícias. Então, como você já deve estar sabendo aí, o mercado de fundos imobiliários vem se valorizando nos últimos tempos, né? E a pergunta que eu estou recebendo é essa: por que isso está acontecendo e será que vale a pena investir nesse mercado? Então, se a gente olhar aqui o índice dos fundos imobiliários, né, que é o equivalente ao Ibovespa aqui, só que para os FIIs, que é o IFIX, já passa dos 3.000 pontos. Então isso aqui é bem interessante a gente olhar. Se a gente olhar nos últimos 6 meses, é a maior pontuação. De um ano para cá, é uma das maiores pontuações. A última vez que o IFIX tinha passado essa barreira dos 3.000 pontos, foi lá em outubro de 2022. Então já tinha um bom tempo, já que a gente não via o IFIX chegar a mais de 3.000 pontos. Depois de outubro, o IFIX chegou aqui até a amargar aqui, ó, 2.736 pontos e agora, mais uma vez, voltando a passar dos 3.000 pontos. Muita gente tem essa dúvida, mas por que o IFIX está subindo tanto se a Selic ainda é a mesma? A gente ainda está com a Selic de 13,75, porque existe, de fato, essa correlação entre taxa de juros e bolsa de valores. Se a taxa de juros está alta, se mantém alta, bolsa de valores tende a ficar em queda. Mas por que isso está acontecendo? Alguns fatores explicam. Primeiro deles, Banco Central já projeta aí uma queda na taxa de juros até o final desse ano, tá? Então é uma projeção, a gente não tem confirmação, mas o mercado ele não fica parado, né? O mercado de fato já se movimenta e já começa a precificar não só os fundos imobiliários, mas também as ações, com uma possibilidade real já de queda na taxa de juros até o final desse ano. A inflação já está mais controlada, é outro ponto também que corrobora com isso. Saiu recentemente também uma prévia do PIB também vindo um pouco mais alto. Tudo isso leva a crer que até o final desse ano a gente já vai ver as taxas básicas de juros aqui do Brasil caindo, né? E outro ponto também é que os títulos públicos de longo prazo, tá? Aquelas rendas fixas lá que a gente tem dentro do Tesouro Direto também já estão com taxas menores, tá? Então, quem investia há tempos atrás ali no Tesouro IPCA ou no Tesouro Selic conseguia taxas um pouco maiores, só que esse Tesouro IPCA no momento atual já vem com a taxa menor. Então tesouros aí de longo prazo já estão ficando mais baratos e isso tudo está levando o mercado de fundos imobiliários já a reagir. Se a gente olhar para essa tabela, isso aqui explica muita coisa. Do Tesouro IPCA mais 2035, a gente tem aqui em março, abril e maio, tá? Sempre no primeiro dia de março, abril e maio, os valores deles, né? Se a gente voltar lá no dia 1º de março, o Tesouro IPCA 2035 estava aqui, ó, em 6,45%, chegou aqui, ó, até quase 6,5% ali ao ano de retorno, tá? Em 1/4, esse valor aqui já caiu para 6,15%. E agora, no mês de maio, esse valor aqui já está de 5,63%. Ou seja, NTN-B, que esses são aqui os tesouros de renda fixa de longo prazo, já não estão trazendo rendimentos tão grandes como trazia há poucos meses atrás. E isso impacta diretamente na precificação do mercado em cima dos fundos imobiliários. Sabe por quê? Exatamente por essa fórmula que eu vou te mostrar aqui agora, que é a fórmula ali que a gente utiliza para fazer a precificação de fundos imobiliários, é a famosa fórmula de Gordon. Para quem não conhece, é a fórmula aqui que a maioria ali dos analistas, dos especialistas do mercado utilizam para chegar a uma precificação, um preço teto de um fundo imobiliário. Eu vou te mostrar aqui na prática agora como é que é feito isso da forma mais rápida possível. Tá? Então essa aqui é a fórmula de Gordon que leva em consideração o P aqui, o preço, o D, os 12 dividendos, tá? Passados ou futuros daquele ativo, o K é quanto que a renda fixa está trazendo ali de retorno mais um prêmio de risco
e o G é o crescimento ali acima da inflação do dividendo. Então, utilizando essa fórmula, você consegue chegar a uma precificação de qualquer ativo em bolsa de valores, seja de fundo imobiliário ou de uma ação geradora de dividendo também dá para utilizar. Peguei aqui a tabela, tá, do Tesouro Direto, para a gente ter aqui os principais tesouros aí de longo prazo, e o principal aqui que eu vou levar em consideração é aquele que a gente utilizou ali atrás, né, que é o IPCA mais 2035, que está trazendo aqui, ó, o IPCA, a média da inflação mais 5,63%, tá? Então, renda fixa aqui nesse momento em 5,63%. Prêmio de risco que a gente leva em consideração para fundos imobiliários fica aqui entre 2% a 5%, a depender do fundo imobiliário. Então, fundos imobiliários com menor risco, eu costumo utilizar 2% a no máximo 3%, e fundos imobiliários de médio e alto risco, 4% ou 5%, a depender do risco. E a inflação, quanto você quer que o dividendo suba acima da inflação? Se simplesmente você quer que ele acompanhe a inflação, deixar ali zerado. Colocando tudo isso aqui, né? Os 12 dividendos, o NTNB mais o risco e o crescimento acima da inflação, chega-se ao preço do fundo imobiliário final. Então, voltando mais uma vez aqui à tabela aqui do IPCA mais 2035, se a gente utilizar aquela NTNB lá de março de 2023, que estava aqui na casa aqui, ó, de 6,5%, olha como é que a precificação seria diferente, né? Eu vou voltar aqui para o gráfico para a gente fazer isso. Então, se ao invés da gente usar essa NTNB atual de 5,63, a gente utilizar a de 6,5%, tá? Com um fundo imobiliário de baixo risco, ou seja, com prêmio de risco de 2%, a gente faz essa soma, tá? Vamos supor que o fundo imobiliário traga ali R$1 por mês, então os 12 últimos dividendos dele, o valor total são R$12, então já vou deixar aqui R$12. O K, que é o quanto que a renda fixa rende mais o prêmio de risco, seria aqui o 6,5 mais 2, né? Para um fundo imobiliário de baixo risco, então aqui a gente ficaria com 8,5 no K, e o G eu vou deixar zerado. Vamos supor que a gente quer que o fundo imobiliário aumente o dividendo ali só pela inflação ao longo do tempo. Com isso, a gente já chegaria a uma precificação, tá, de um fundo imobiliário nessas condições, tá? O preço teto que a gente aceitaria pagar por ele é de R$ 141,18. Esse aqui é um exemplo de um fundo fictício, tá? Não estou colocando nenhum tipo de fundo imobiliário aqui, não. Então, um fundo que pagou R$12 nos últimos 12 meses, com o NTNB trazendo 6,5%, o preço máximo que eu aceitaria pagar por ele seria esse aqui, ó, R$ 141,18. Só que a gente está vivendo um cenário diferente, tá? 2 meses já se passaram, essa renda fixa que rendia aqui IPCA mais 6,5%, já está rendendo aqui IPCA mais 5,63%, tá? Então, como esse investimento de renda fixa de longo prazo já caiu, também aqui as precificações caem. Então, como a renda fixa é 5,63 mais 2, que é o prêmio de risco que a gente está utilizando, isso aqui que é 8,5 cai para 7,63%. E só de eu fazer essa modificação aqui, olha o que aparece, 7,63%, 7,63% já aumentaria aqui o meu preço, tá? Que antes era de R$ 141,00, agora o preço foi para R$ 157,00. Então, prestem atenção no que eu acabei de demonstrar aqui para vocês. A precificação de fundos imobiliários se dá por conta aí de investimentos de renda fixa de longo prazo. Então, se a gente tem uma NTNB 2035, 2045, 2050 com a taxa em queda, tá? Isso vai aumentar ali a precificação que é feita pelos fundos imobiliários, ou seja, o mercado aceita pagar mais por aquele fundo imobiliário. Então, é importante a gente entender isso. Não é só de taxa de juros, taxa Selic, que os preços mudam, mas também desse controle que é feito aí por analistas e especialistas de fundos imobiliários, beleza? Então, isso aqui, tudo que eu demonstrei para vocês, exemplifica os motivos pelos quais os fundos imobiliários estão subindo. Muito provavelmente, quando a gente tiver o primeiro corte na taxa de juros, essa subida será ainda maior, tá? Vocês podem ter certeza disso, porque isso aí vai impactar outras questões econômicas também, mas a gente já está vendo todo esse movimento aqui de subida do mercado de fundos imobiliários acontecer. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Antes de encerrar, quero te chamar
quero te convidar a conhecer a carteira recomendada Orion, tá? Se você não quer ter esse trabalho todo para precificar um fundo imobiliário, saber a hora certa de comprar, fazer análise e já quer receber a recomendação pronta, por lá você vai conseguir isso. Você vai ter profissionais do mercado financeiro trabalhando ao seu favor, tá? E os profissionais vão te passar relatórios do que comprar, por qual valor comprar, qual o valor máximo pagar por um fundo imobiliário. Vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo, tá? O site da Orion. Clica lá, conheça, porque tem carteira recomendada de fundos imobiliários e também de investimento no exterior, para ganhar dividendo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, de uma forma muito mais simples, muito mais fácil e muito mais prática, beleza? Então, clica aí e conheça a carteira recomendada Orion. Esse foi nosso vídeo de hoje, até o próximo vídeo, tamo junto.